Oi, pessoa. Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Oi, oi, seja bem-vindo a mais uma aula de termodinâmica. Hoje nós vamos continuar a teoria de termodinâmica. Nós já falamos das transformações, nós já falamos da primeira lei, que era a lei da conservação de energia. E hoje nós vamos começar a tratar da segunda lei da termodinâmica, beleza? Então, olha lá, acompanha aqui comigo como que é o esquema. Olha lá, a segunda lei da termodinâmica. Ela pode ser enunciada de várias formas, tá? Uma delas é assim: calor não flui espontaneamente de um corpo com menor temperatura para um corpo de maior temperatura. Isso já estava muito claro para a gente desde lá da calorimetria, e agora isso é colocado como uma lei termodinâmica, que ela não pode ser violada, beleza? Então você nunca vai ter, a segunda lei ela proíbe isso, uma transferência de calor, porque calor é uma energia térmica em trânsito, não é? Espontaneamente fluindo de um corpo mais frio para um corpo mais quente, beleza? Isso pode acontecer? Pode, desde que não seja espontâneo, beleza? E aí, para as máquinas térmicas, ele coloca o seguinte, ó: é impossível a uma máquina térmica operando em ciclo converter integralmente calor em trabalho. E aí parece um pouco esquisito, né? Porque lá na nossa primeira lei, a gente poderia escrever da seguinte forma: a gente poderia escrever assim, ó, que o calor era igual ao trabalho mais a variação da energia interna, né? Para conservar. E aí, se você tem uma transformação que está acontecendo num ciclo termodinâmico, ele não tem delta-U, ele não tem variação de energia interna. Então, pela primeira lei, calor é igual a trabalho, beleza? Só que a segunda lei me diz que eu não posso ter todo esse calor transformado em trabalho. E daí fica parecendo meio estranho, parece que uma contradiz a outra. Só que agora nós vamos, nas máquinas térmicas e nos refrigeradores, começar a diferenciar as fontes de calor, beleza? As fontes quente e fria, beleza? E aí, para a gente diferenciar essas fontes, ela vai ficar da seguinte maneira: olha só. Eu tenho uma fonte quente, por exemplo, no carro, é o motor, né, onde queima a gasolina, me fornece um calor muito grande, opera em ciclos. Então, olha só, eu não tenho variação de energia interna, beleza? Mas eu tenho um calor que entra no meu sistema, que realiza trabalho, só que se você tivesse um carro, por exemplo, que pegasse toda a gasolina e transformasse em trabalho, e o trabalho do carro é se locomover, é transformar essa energia térmica em energia mecânica, né? Você teria todo um rendimento de 100%, né? Toda a gasolina que você coloca lá dentro, ela seria utilizada para realizar trabalho, né? E não é isso que acontece. Por exemplo, uma parte dessa energia térmica, desse calor, é usada para esquentar o motor do carro, né? O motor do carro esquenta, e justamente por isso que ele tem um radiador, que tem aquela aguinha que percorre lá, se essa aguinha está no nível baixo e tal, pode dar problema no motor, o carro ferve, vira e mexe a gente vê isso na rua, não é? Então, nem todo o calor da fonte quente, né, ela está sendo utilizada para realizar trabalho. Uma parte está sendo inútil, uma parte está sendo dissipada para uma fonte fria, beleza? Que seria, no caso, o radiador para a gente lá. Só que de novo, você tem a conservação de energia. Olha lá, a primeira lei, ela continua atuando aqui. Tudo que eu coloquei, dessa forma que eu não gosto muito não, tá? Vou escrever aqui como eu prefiro. O que que entrou na minha máquina térmica?
entrou Q quente. Eu não vou colocar 1 e 2, eu vou colocar Q quente, beleza? Entrou um calor quente. E isso foi transformado em duas partes. Uma parte foi transformada em trabalho, mais uma parte que foi transformada em Q frio. Ele sempre chama dessa forma. Q quente é Q1 e o Q frio é o Q2, beleza? Eu uso quente e frio para a gente não se perder. Então, olha só, eu continuo obedecendo a primeira lei da termodinâmica, embora eu não possa converter todo o calor da fonte quente em trabalho, beleza? Mais uma forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica nas máquinas térmicas é a gente olhar o rendimento. Você se lembra que rendimento é quanto eu de fato utilizo dividido pelo todo que eu produzi. Então, olha lá para essas máquinas térmicas como que vai ficar. O que eu de fato utilizo é trabalho, é o que me interessa, né? É o que a minha máquina se propõe a fazer. Qual é o todo que ela recebe? E aí a gente está falando de energias, né? Porque o trabalho tem a ver com energia. Qual é a energia total que ela recebeu? Q1, que é o próprio Q quente, beleza? E aí aqui, ó, ele substituiu lá a primeira lei para as máquinas térmicas. E aí você vai poder enunciar esse rendimento da seguinte forma: 1 menos Q frio sobre Q quente, beleza? É sempre o pequeno dividido pelo grande, beleza? Então, esse rendimento, você já sabe que ele não pode ser 100%. Então, esse rendimento, ele vai ser sempre menor que 100%. Você não pode ter todo o calor fornecido, toda a energia térmica fornecida para uma máquina térmica sendo convertida em trabalho, beleza? E aí a gente entra nos ciclos específicos. O ciclo mais importante é o ciclo de Carnot, beleza? O ciclo de Carnot ele nos diz o seguinte: é um ciclo teórico. Isso é muito importante, tá? Ele não é um ciclo que existe de verdade, é um ciclo imaginário, tá? Que ao operar entre duas temperaturas, T1 e T2, o que são esses T1 e T2? Esses T1 e T2 são as temperaturas da fonte. Então, eu tenho uma fonte quente, T1, e uma fonte fria, T2, beleza? E esse ciclo é o que vai me dar o maior rendimento possível numa máquina térmica que operar entre essas temperaturas, beleza? E aí, a gente vai ter essas transformações da seguinte forma. Primeiro, é um ciclo, não é? E aí, nós vamos analisar da seguinte forma. Olha só, eu tenho aqui, eu começo, por exemplo, aqui no ponto A, no estado A, e eu vou expandir, então, vou aumentar o volume de maneira isotérmica. Percebe que ele continua aqui, ó, na mesma linha azul? Essas linhas azuis representam isotermos, beleza? Na sequência, ele vai fazer uma outra expansão, só que ele vai fazer essa expansão de maneira adiabática, sem troca de calor. E como que você representa, identifica no diagrama P por V, uma transformação adiabática? Olha lá, eu tenho essa isoterma AB e eu tenho a isoterma CD. A adiabática, ela parece uma hipérbole, é uma curva que liga duas isotermas, beleza? Olha, essa aqui está até mais curva do que essa DA, que também é uma adiabática. Mas ligou duas isotermas numa curva, é uma transformação adiabática, beleza? E se for um ciclo de Carnot, é assim. Aqui eu tenho uma isotérmica e oposta, eu também tenho uma isotérmica. E aí, as outras são adiabáticas, beleza? Então, onde há a entrada de calor no ciclo? A entrada se dá na isoterma, né? Porque em uma sai, na outra entra. Então, a entrada se dá na
isoterma de maior temperatura. Como que eu sei que é essa? É a que está mais longe do centro, não é? Olha lá, eu tenho essa isoterma e essa aqui. Então, a de cima, essa AB, é de maior temperatura, beleza? E aí, aqui entrou calor no seu sistema, você fez uma transformação adiabática, então você não perdeu calor nesse processo, nessa transformação. Você libera calor para a fonte fria através de uma transformação isotérmica, olha o Q2 aqui, que a gente chamou de Q frio, e na sequência você faz mais uma transformação adiabática, sem receber, sem perder calor, beleza? De novo, é um ciclo teórico, é o que me dá o maior rendimento. Pode me dar rendimento de 100%? Não, não pode, beleza? No ciclo de Carnot, nós temos uma relação que é apenas para esse ciclo, beleza? Nós temos que a relação de Q frio sobre Q quente é igual à relação das temperaturas T frio sobre T quente. Lembrando que essas temperaturas elas precisam estar em escala Kelvin, beleza? Então você precisa que a temperatura seja igual ao calor da fonte? Não, porque isso não é possível. Calor é energia, temperatura é grau de agitação, beleza? São grandezas diferentes. O que você pode relacionar num ciclo de Carnot é a razão dos calores com a razão das temperaturas, beleza? Então, aqui, ó, é uma outra forma de você enunciar o rendimento para uma máquina de Carnot. Só funciona pro Carnot, porque é só ele que obedece essa relação aqui, beleza? Então, olha lá, no ciclo de Carnot, eu posso escrever que o meu rendimento é 1 menos T frio sobre T quente. Beleza? Na sequência, tem um vídeo com os exemplos, não deixa de assistir. Até lá!